Atenção, muita atenção. Vejam o que o padre exorcista falou sobre os bispos ligados ao diabo. O próprio Papa São João Paulo VI denunciou que a fumaça de Satanás entrou na igreja na tentativa de destruí-la por dentro. Há bispos ligados ao diabo, afirmou há mais de 10 anos o célebre padre Gabriele Amorti, considerado o exorcista-chefe da igreja. Em entrevista ao jornal italiano La Repubblica, em março de 2010, o sacerdote mundialmente conhecido pelo seu trabalho como exorcista na Diocese de Roma declarou que entre as demonstrações da ação do demônio contra a Igreja podiam citar-se ataque sofrido pelo então pontífice reinante Bento XVI na noite de Natal de 2009 e os dramáticos escândalos de pedofilias e abusos sexuais perpetrados por centenas de clérigos em dezenas de países e contra milhares de vítimas. O sacerdote exorcista acrescentou sem panos quentes que existem cardeais que não acreditam em Jesus e bispos ligados ao demônio. 70 mil exorcismos. O padre Amorti declarou ter realizado mais de 70 mil exorcismos ao longo das décadas em que atuou nesse ministério. Ele mencionou este número em seu livro, Memória de um Exorcista, no qual compartilhou diversas das suas batalhas contra o mal. As entrevistas que compõem o livro foram feitas pelo jornalista Marcos Tossati, também italiano. O próprio Tossati explicou em declarações à rede britânica BBC que o diabo costuma agir basicamente de duas formas. A mais comum é influenciarem as pessoas a pecarem, enquanto mais rara é a possessão. Tossati declarou que, segundo o padre Amorti, pessoas com Adolf Hitler e os nazistas estiveram possuídos pelo demônio. Em sua memória, o padre Amorti relatou que durante algumas sessões de exorcismo, os possuídos precisaram de 6 ou 7 dos assistentes do padre para serem controlados. Alguns podiam até cuspir cacos de vidro, pedaços de metal, do tamanho de um dedo, mas também pétalas de rosa. Há bispos ligados ao diabo. O padre Amorti não foi o único nem o primeiro clérigo de renome a reafirmar que o diabo tenta agir contra a Igreja de Cristo, a partir de dentro dela. Os próprios pontífices o afirmaram. Teve imensa repercussão, por exemplo, a frase do Papa São João Paulo VI, de que a fumaça de Satanás entrou na Igreja na tentativa de destruí-la por dentro. O Papa Francisco reiterou inúmeras vezes que o diabo não é apenas um símbolo, mas uma criatura real, que tem a todos, inclusive no seio da Igreja. Bento XVI era um grande apoiador do ministério de exorcismo realizado pelo padre Amorti, conforme o próprio exorcista-chefe do Vaticano registrou publicamente. Sua Santidade acredita de todo o coração na prática do exorcismo. Ele tem encorajado e louvado o nosso trabalho, além de sustentar que, em meio à maioria de bons religiosos, existem vários que se deixam influenciar pelo diabo. O padre Amorti também afirmou que a tentativa de assassinato de Papa São João Paulo II sofreu em 1981 foi um outro caso de ataque do diabo contra a Igreja. A ficção, o exorcismo e a magia. Na entrevista de 2010 à La Repubblica, o exorcista explicou que o demônio pode permanecer escondido, ou falar diferentes línguas, ou mesmo fazer parecer simpático. Ele falou de como o cinema costuma retratar os exorcismos e afirmou que o filme O Exorcista, de 1973, é substancialmente preciso, embora um pouco exagerado. Quanto à popularidade série infanto-juvenil de livros e filmes Harry Potter, o padre Amorti alertou para a importância de se analisar com prudência a forma com que a obra é retratada nos ritos mágicos, dado que, ao seu ver,
a história promove uma falsa distinção entre magia negra e magia do bem. Padre Gabriele Amorth faleceu em setembro de 2016, aos 91 anos de idade.